Boa noite a todos, então. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo nessa semana, que todos possam ser amparados e sustentados pelas forças de Oxóssi, de nosso Pai Oxalá, no conhecimento da fé. Que toda semana eu falo, é importante vocês, né, se conscientizarem de conhecer o quanto é importante o conhecimento da fé, né? Então, a gente está aqui voltado, não para ser, não é para ser perfeito, para ser maravilhoso, para ser nada, mas é para ser, eu falo isso por mim, tá, gente? Para ser menos tonto, para ser menos ignorante, bem no sentido da palavra mesmo, tá? Da gente não ignorar, especialmente essas coisas que a gente vai hoje, né, continuar a parte de ponto riscado. Eu até peço licença para quem já está um pouquinho mais de tempo, algumas coisas eu vou repetir, porque tem bastante gente nova, né, que não acompanhou as aulas passadas, então algumas coisinhas a gente vai repetir até para o pessoal começar a se inteirar também, tá? Mas a parte de ponto riscado, hoje, para quem pegou material escrito, eu vou a partir da página 6, que é a nossa continuação. A gente deu um break aí na sequência na semana passada, né, para falar de Oxumaré, e essa semana a gente vai continuar, então, a parte de magia escrita, tá? Então, a gente está seguindo, é o livro, né, do Rubens Saraceni, a Iniciação à Escrita Mágica Divina, tá? Então, ele vai trabalhar, não é ensinar a riscar ponto, tá, gente? Mas é entender o significado, a complexidade dos pontos, inclusive para a gente ajudar na atuação dos nossos guias, tá? Isso, se vocês forem buscar até em outras, quando vocês pegarem, por exemplo, a literatura kardecista, que tem muita coisa sobre mediunidade, o próprio Chico Xavier, quando o mentor dele, que é o Emmanuel, começou a trabalhar com ele, veio e falou assim, ô Chico, você tem que estudar. Você tem que estudar para a gente poder atuar. Agora, vocês imaginam se Chico Xavier precisou estudar e se preparar, um espírito daquela magnitude, daquela grandeza, imagine nós, a gente tem que correr muito atrás do prejuízo. Então, assim, é necessário, né? É uma coisa vinculada, não adianta você falar assim, tô aqui, me entrego, o guia vem e faz tudo, super poderoso, e eu não tô nem aí, não tô nem participando. Não, gente, o médium, só até para introduzir o assunto até para muitos que estão iniciando, quando a gente fala em mediunidade, mesmo que ela seja inconsciente, não quer dizer que o médium não está ali. O médium está ali e ele influencia na atuação dos guias ou de quem estiver atuando naquele momento. Mesmo que ele não se lembre depois. Isso que é inconsciência. Inconsciência quer dizer que você não lembra quando você volta, mas durante a incorporação, o médium está ali e ele influencia. Tá? Então, isso é muito importante, a gente se preparar. Não quer dizer que você tem que ser maravilhoso e perfeito para ser médium, tá, gente? Não é isso. O objetivo não é elitizar, entende? Ainda mais a Umbanda, não é para elitizar, mas é para, falar, gente, tá aberto para todos. Todo mundo tem espaço, mas a gente precisa se preparar, se envolver no processo de desenvolvimento. Que é isso que a gente está fazendo, a gente procura fazer. Cada um faz o que pode, o seu melhor, né? Então, a gente vai falar sobre os tipos de magia. A gente vai falar de magia escrita, é uma das magias mais poderosas, é a magia que a gente tem mais visão dela, né? E o primeiro ponto fala sobre as magias abertas, tá? O que são magias abertas? São magias que não têm limitação, como triângulo, estrela, círculo, elas são magias que o desenho delas é aberto mesmo, ó. Até trouxe um aqui para vocês, ó. Na apostila tem, vocês vão ver, esse é um desenho, tá? De uma magia na força de Pai Xangô. Então, aqui ele fala que tem uma vela branca no centro e as velas laranja, deixa eu ver se é laranja ou se é vermelha. Uma é vermelha e laranja, tá? Uma vermelha no centro e as laranjas
nas pontas, tá vendo? Cada ponta dessa aqui tem uma vela laranja. Isso é uma magia aberta, porque se vocês olharem aqui, ó, essas pontas, elas não estão circunscritas, ou seja, não estão fechadas, não estão dentro de um espaço desenhado e delimitado. Então, isso é uma magia aberta. Ah, é só o desenho que importa? Ser aberto ou ser fechado? Não, não é isso. A magia aberta, o que ele fala? A magia aberta, ela trabalha no eixo horizontal. Então, o que é riscado? O mago, o religioso que riscar esse tipo de magia, essa magia ela vai ter uma atuação horizontal, ela vai se espalhar, o seu poder, seja ele qual for, no caso aqui, como se está evocando, você está trabalhando com o trono da justiça, o trono de Xangô, a magia visa sempre o equilíbrio, né? Que é a força maior de Xangô, é o equilíbrio. Então, ela vai se espalhar como? Horizontal, inclusive a longas distâncias. Ela vai trabalhar só neste plano que a gente está. Então, risca-se uma magia aberta, ela atua horizontalmente, pode chegar a extensões quilométricas e muito longe. Ela vai chegar aonde o mago, né, a pessoa, o religioso que for riscar, vai atuar onde ele delimitar, onde ele determinar. Então, essa magia vai se espalhando assim, ok? E essa magia, tá? Só para vocês fazerem a diferença, é diferente de uma magia fechada. Eu já vou mostrar o desenho. Ó, essa é uma magia fechada na força de Xangô. Vocês estão vendo que os traços estão escritos dentro do círculo? Está fechado ali dentro do círculo, tá? E qual que é a diferença? A magia aberta, ela atua no plano horizontal, vai alcançando, né, aonde o mago delimitar, e a magia fechada, ela está circunscrita àquele espaço. Ela está fechada, pode ser fechada dentro de um círculo, de um triângulo, de uma estrela, de um hexágono, qualquer que seja a forma, mas ela vai ter um espaço delimitado. E aí vocês vão falar, nossa, a maioria dos pontos, por exemplo, que o vô risca, são de magia fechada. Tá ali, ó, circunscrito naquele determinado espaço, tá? Mas por quê? Qual que é a diferença da magia aberta ou da fechada? Se a aberta atua assim, neste nosso plano, a magia fechada, ela atua no eixo vertical. Só que ela é muito poderosa, muito intensa, por quê? Porque ela consegue ir no eixo vertical até nas camadas mais profundas negativas e nas mais altas positivas. Então, ela é uma magia que faz uma varredura em todos os planos possíveis, positivos ou negativos. E por que isso é importantíssimo? Tá? Primeiro, ela está circunscrita, ela não vai se espalhar nem em quem está no entorno e nem quem está no restante do lugar. Ela vai atuar exatamente naquele ponto onde o mago determina, tá? Só que, vamos pensar em magia, eu já expliquei para vocês que a magia, ela é algo que pode ser religioso ou não. A magia, ela é um instrumento que trabalha as energias e as vibrações do universo inteiro. Então, existe a magia religiosa, que é aquela que é feita dentro dos templos, tá? Não pensem que não tem magia em outros lugares, mas nós na Umbanda usamos eminentemente, nós trabalhamos nisso constante, é um dos fundamentos da Umbanda. A gente trabalha com a magia riscada. Né? Então, vamos citar um exemplo aí dentro do nosso tempo, que a gente vê todas as vezes, né, ou os guias-chefes, eles vêm e riscam aquele determinado ponto para fins religiosos. Só que existem também, gente, magos negativos. Eu não vou falar mago negro, gente,
só por uma questão de terminologia mesmo. Um dia eu usei a mulher do meu tio, ela mora em Salvador, e um dia eu falei de mago negro para ela olhou assim para mim, ela falou, por que o mago negro que é mal? O branco é bom e o negro é mal? Eu falei, não, é só uma terminologia. Ela falou assim, mas se essa terminologia é tão racista, por que você continua usando? Aí eu falei, tem razão, eu concordei com ela realmente. O objetivo é a gente acaba usando um termo que denigre, não é? Denigrir também é um termo racista, mas é um termo negativo, pejorativo. Então, assim, a gente usa magos negativos, que trabalham com os aspectos negativos, fazem magia para o mal, tá? E eles também usam magia, tá? E quando eles fazem essas magias, normalmente, o que acontece? O mago negativo risca a magia dele para o mal, e nesse portal, nesse lugar que ele riscou, tá? Abre-se um portal e vão vindo espíritos trevosos das mais baixas vibrações, conseguem acessar o nosso plano terrestre. Não é para ficar com medo e nem impressionado, tá? E nem achar que tá todo mundo fazendo magia para vocês. Eu tô falando isso, gente, porque é muito comum. Ai, gente, como um bandista é impressionante. Não fique, porque assim, existem, é importante saber que existe, mas não achem, gente, que tudo na vida é magia, é demanda que estão fazendo para vocês. Pelo amor de Deus, a vida não é assim. Aliás, a grande maioria das vezes são as nossas próprias vibrações que são negativas, que atrapalham as coisas. Tá? Mas a gente tem que saber que existe, até para a gente saber como lidar. E nós lá dentro da tenda lidamos com isso o tempo inteiro. Tá? Muitas pessoas são vítimas de magias negativas, então é importante a gente ter pelo menos uma ideia de como funciona esse processo. Tá? Então, esses magos negativos abrem esses portais, esses espíritos trevosos conseguem passar por esse portal por causa do mago. E aí, o que acontece? O mago fala, bom, eu te trouxe aqui, agora você vai me servir. Você vai fazer isso, destruir fulano, beltrano, assim, assado. É assim que funcionam as magias negativas, tá? Por que eu vou falar disso? Até para já ir adiantando um pouco. Esses portais, gente, quando eles são acessados, são aberturas mágicas que conseguem passar, furar as barreiras de segurança que tem entre cada camada vibratória, tá? Olha isso, pensa bem. Eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão, principalmente quando eu era kardecista, assim, eu tinha uma noção, assim, de que, morri, posso atravessar a parede, agora eu vou para onde eu quiser. Seja eu bom ou ruim, vou fazer o que eu quiser, estou livre da carne, eu vou para onde eu quiser. Não tem fronteiras, não tem barreiras, tô solto, né? Só que não é bem assim, gente. Assim como existem grades, portões, fronteiras do lado de cá, existe tudo isso também do lado astral, do lado espiritual. Então, por exemplo, um espírito da quinta dimensão negativa, ele não consegue vir para o nosso plano. Porque existem guardiões, existem guardas responsáveis pela segurança da fronteira de cada camada energética. Entende? Tanto assim, então, tanto das positivas para vir para cá, quanto das negativas para acessar aqui. Senão ia ser o samba do crioulo doido, né, gente? O povo ia tudo aqui, ó. Vou para cima, vou para baixo, vou para o céu, vou para o inferno, faço o que eu quero. E não é assim. Tá? Existe muita rigidez com essas hierarquias, com esse acesso dos espíritos em cada uma dessas camadas, tá? Isso tudo é muito, muito controlado. Só que é aquilo que até teve uma vez um negócio feio, uma briga feia aqui na tenda, porque, mas aqui dentro da tenda, ou então em tal lugar, é protegido, tem Exu na porta, tem guardião, aqui ninguém entra. Mas, gente, até nas cadeias de segurança máxima, o camarada consegue escapar, não é? É. Você tem porta, você tem grade, você tem tudo dentro da tua casa, você tem alarme,
você tem vigia, e mesmo assim, às vezes, consegue escapar um. Do lado de lá é a mesma coisa. Esses portais que esses magos negros abrem são esses escapes para esses espíritos trevosos virem atuar aqui na Terra. Então, quando fala assim, é protegido? É protegido. É 100%? Não, nunca é. Entende? Por isso que o Jesuel sempre bate muito nisso e fala, o vô fala constantemente isso. Dentro dos trabalhos mediúnicos, principalmente, a gente tem que ter muita vigilância, tá? Muita vigilância. Porque aqui eu estou protegido, então eu vou ficar aqui, ó, pensando besteira, falando. Não, você está protegido. Mas se você der brecha, tá tudo ali, ó. Tá tudo ali tentando entrar, tentando acessar, o negócio é feio, tá? Então, tem que ter muita vigilância e muito cuidado, tratar aquilo com a importância que tem, justamente por isso, porque a gente entra mesmo. Vem invasor, vem egum, vem um monte de coisa, tá? Não é porque tem toda a proteção, tem tudo certinho. Então, esses magos, vamos voltar lá para a magia. Vêm esses magos, abrem esses portais e começam a atingir o alvo deles, que pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma família, né? Então, isso pode ser feito. Quero que vai falir a empresa do fulano, você vai lá e vai atuar, às vezes até contra os funcionários, ou você quer atingir uma pessoa, vai atingindo pessoas, não consegue derrubar, né, vamos dizer assim, que a linguagem, não consegue derrubar a pessoa, vai derrubando as pessoas da família, ou coisa do tipo, até eles conseguirem o objetivo deles, tá? Só que para esses círculos fechados, negativos, a magia positiva, a magia divina, como ela faz essa varredura de todos os níveis, que assim, na magia aberta, faz assim, os espíritos obsessores ou que estão prejudicando, eles, tá tendo uma magia aqui, eles vão se escondem nas camadas inferiores. Agora, na magia fechada, como faz uma varredura, pega, não interessa onde você está, pode estar literalmente nos quintos dos infernos que a magia divina vai pegar, vai atingir, vai conseguir neutralizar essa magia negativa, neutraliza, esgotando a energia daquele espírito trevoso, ou encaminhando esse espírito de volta para a esfera onde ele pertence, não poderia estar ali. Literalmente manda para o seu devido lugar, tá? E aí lá ele que arca com as consequências de ter escapado. Isso acontece também, tá? Então isso é muito, 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 assim, é muito efetivo, é muito importante. Então quando a gente fala isso, até para vocês entenderem, você fala assim, nossa, então é por isso que a pessoa foi, às vezes, porque não adianta, dependendo do tipo de magia que é feita, não adianta a pessoa ir fazer um descarrego. A pessoa vai, faz um descarrego, limpa, beleza, mas a magia não está na pessoa, ela está em outro lugar. Ela está num ponto que foi fixado, às vezes debaixo sabe, foi feito em determinado lugar, então você tem que acessar lá. Mas você não pode, às vezes, ir fisicamente lá. O mago consegue fazer essa varredura, identificar onde é que está a magia. Um outro parênteses também, para não ficar... É muito comum, até eu vejo em médium experiente, que tem essa visão, assim, de falar, eu fiz um descarrego com tal guia, com tal fulano, com Beltrano, e fiquei bem, mas depois eu senti que não acabou tudo, não limpou tudo. Tal guia não é bom. Tal guia não foi bom o suficiente. Muito cuidado. Uma outra coisa também. Essas magias sempre estão em faixas vibratórias diferentes. E é preciso, às vezes, uma identificação do guia. Não estou falando do médium, tá? Eu estou falando do guia conseguir ter identificação com aquele tipo de magia. Não é que aquele médium não é bom, que aquele guia não é bom. Ele não tinha
ele não tinha condições de ver aquela faixa ou aquela vibração. É muito comum isso acontecer, tá? Eu falo isso, gente, porque assim, meu pai e minha mãe, a vida inteira, a gente foi, a vida inteira, em tudo quanto é benzedor, curador, xamã e qualquer coisa. Vocês não têm ideia do tanto de lugar que eu corri nessa vida. Lugares muito bons, com pessoas muito boas, sabe? E às vezes você vai num lugar ou vai, né, atendido por uma pessoa e a pessoa limpa, faz, você sente que melhora, mas você fala, mas ainda tem alguma coisa. Ah, aquele não é bom? Não, ele não conseguiu perceber, tá? Porque é percepção. Você percebe, cada um percebe. São afinidades magnéticas do guia que está trabalhando ali. Nem todo guia trabalha com tudo. Você tem guias que trabalham para determinadas coisas e tem guias que trabalham são mais afins para determinados tipos de trabalho. Entende? Então, não é que aquele não é bom, é que aquela não tinha acesso àquela vibração, àquela magia, ou né, aquele espírito que estava atuando ali. E às vezes você vai em outro, né, que fala, de cara fala, não, eu sei o que é, tal coisa assim, assim, vou fazer, tal. Ah, aquele é melhor? Não, ele tinha mais acesso, conseguiu identificar o que é. Entende? Não é para ficar testando, falando isso porque não é para ficar testando. Ah, então, porque tem gente que é muito encanada, gente. Ai, é o que a gente mais escuta. Fala, ai, mas eu ainda tô meio assim, ainda tô meio assado. Ai, tô sentindo. Ai, eu não sei o quê. Filtrem, pelo amor de Deus, porque se a gente achar que a vida da gente é demanda, você não faz outra coisa, tá? Não faz, negócio é feio. Vocês têm que atuar. Pensa sempre, a gente está nesse plano aqui, gente, né? Principalmente, a gente tem que pensar aqui, calma, né? Então, primeiro você elimina questões médicas, questões emocionais, questões psicológicas, depois você vai atrás, porque não é assim, tudo é demanda. Ai, tô com uma dor aqui no meu braço. Ai, é espírito. Eu pessoalmente acho isso péssimo, tá? Péssimo, é muito ruim, porque você abandona médico, você abandona psicólogo. E às vezes, eu falei para vocês, né? Nossa, eu vou lá antes dele ter a casa, lá quando a gente benzia, lá na madrinha, lá na outra casa que a gente participava, e eu achei tão bonitinho. Ele falou, filha, você vai no psicólogo, os médicos da Terra, eles atuam para isso, esses sentimentos, essas coisas que você tem que resolver, tá? E ele pediu para ir no psicólogo. Eu achei daquilo, assim, de uma coisa tão legal, de verdade, há muitos anos, né? Então, a gente tem que eliminar, não é tudo, né? Então, a gente tem que pensar nessas magias, elas existem, por isso que eu tô falando tudo isso, tá? Dessas passagens, das formas, né, de atuação, para vocês terem conhecimento, tá? Então, dessas faixas de vibração. Então, voltando lá para a magia fechada, tem que tomar muito cuidado, porque esses portais que são abertos, principalmente que os magos negros usam, para esses espíritos trevosos, tá? Acessarem o nosso plano, obviamente que são magias voltadas para prejudicar, para o mal. Então, uma hora, a lei divina é muito sábia. Ah, isso é permitido acontecer? Está errado. Uma hora, a lei divina cobra. Tanto esses espíritos trevosos como esse próprio mago negro, ele vai pagar o preço dos seus atos. Isso não é ameaça não, tá, gente? Não é porque Deus é mau e castiga, não. Isso é porque é resultado das nossas ações, da deles, de quem estiver fazendo mal. Tá? Não é castigo, é só aprendizado. Você vai aprender a não ser mais assim. É bem simples. Vamos agora para as magias descobertas. Então, a gente viu magia aberta, plano horizontal, magia fechada, plano vertical, tá? Agora nós vamos para as magias descobertas. O que é uma magia descoberta? É uma magia que ela não tem nenhuma outra, vamos dizer assim, não tem nenhuma proteção. Não tem nada que é feito para cobrir aquela magia, para esconder, para disfarçar, tá? E nem para preservar e nem proteger. É uma magia feita sem nenhum tipo de cobertura. Vocês já vão entender. Quando eu falo em uma magia coberta, essa é a descoberta.
Quando eu falo numa magia coberta, tá? O que acontece é que o mago, quando eu falo mago é no geral, tá, gente? Tanto o mago negativo quanto o mago que atua evocando vibrações divinas para o bem, né? Então, o mago, ele faz uma cobertura, uma proteção naquela magia, ou para que ela não seja vista, para que ela não seja descoberta, para que ela não seja acessada, inclusive protegendo quem fez, tá? Protege quem fez. Então, além da magia atuando, seja em qual nível for, tem uma proteção, é como se fosse uma outra magia em cima dela, protegendo para que ela não seja vista, para que ela não seja acessada, para que eu não consiga identificar quem fez. Às vezes você consegue achar magia, mas você não consegue achar quem fez. Por quê? Porque tem uma proteção. O nome disso é magia coberta. Tem uma proteção em cima ali para eu não chegar em quem fez, não conseguir rastrear, né, essa magia. E isso, gente, é extremamente importante, porque principalmente quando está atuando no combate de magias negativas, né? Vocês não pensem, gente, que a nossa tecnologia da Terra é muita perto da deles, lá no plano astral, tanto para o bem quanto para o mal. A tecnologia é gigantesca. Então, assim, e a tecnologia deles é muito mais energética, muito mais sutil, muito mais poderosa, né? Porque então, quando a gente fala em magia coberta, a gente tem que pensar, primeiro, que o mago ele tem que se proteger, porque a primeira coisa, talvez quem já começou a ler ou leu alguns livros de Umbanda, tá? Vai perceber que a primeira coisa, quando você fuça em algum lugar, o povo vem que nem doido, fala, quem que mexeu na minha magia? Quem que está tentando salvar quem eu estava destruindo? Eles vêm atrás que nem olha, mas é um rastro de pólvora, rapidinho. Então, o mago que está desfazendo aquela magia negativa, ele tem que ter essa proteção para si. Porque senão se voltam contra ele. O que você está fuçando aí nas minhas coisas? É muito comum, e até dentro da tenda, quem tem um pouquinho mais de tempo, de repente já deve ter visto ou ouvido, tá? Algum espírito trevoso que foi ou aprisionado, ou que apareceu, que estava ali com alguém, tá? Dentro dos trabalhos, durante a gira, e fala assim, quem que foi lá me arrancar? Quem foi lá me tirar? Por que foram lá mexer comigo? Etc, etc. O espírito nervoso, revoltado, porque tinham, né, tentado combater a magia negativa que ele estava fazendo. E ele se volta, mas quem que é? Vou pegar. É a primeira coisa que ele fala, quem que é que está mexendo nas minhas coisas aí que eu estava fazendo? Eu estava conseguindo destruir meu inimigo rapidinho, e agora você vem aqui para salvar ele? Não, não, não. Nós vamos em cima de você. Então, essas magias têm que ser cobertas, tá? Não pensem que são coisas, meu Deus, né? É muito aqui, ó, poder. Até no livro ele vai falando de atuações mágicas cobertas e alguns tipos de magias cobertas. Isso eu achei tão bacana, gente, para reforçar a importância. Reforçar a importância de algumas coisas que a gente faz. Vocês fazem todo sábado quando vão para a gira, tá? A primeira delas, a primeira cobertura de magia é manter a vela branca acesa do anjo da guarda. Nossa, é isso, coisa mais simples do mundo. Sim, gente, isto é uma magia de cobertura, de proteção de todos os médiuns que estão indo lá trabalhar no sábado. Mas eu não trabalho, eu fico só lá assistindo. Não, meu amigo, você está na corrente, você está trabalhando. Você não está só assistindo, você precisa acender a vela do seu anjo da guarda. Quantas vezes o Jesus fala e fala? Você precisa acender lá no terreiro? Não, não precisa acender no terreiro. Até porque senão vira, gente. A gente não tem espaço físico, né? Para isso. Então, o que você faz? Já se acostuma, pega. Eu estou falando isso porque o Jesus sempre fala, tá? Não estou contradizendo ele. Você pega antes da gira,
em casa, dentro da sua bacia de batismo, ou do lado da sua quartinha, onde você costuma acender a vela para o anjo da guarda, tá? Aí até tem pessoal que veio, né, do candomblé, não tem problema. No candomblé eu acendi a vela do anjo da guarda em tal lugar. Não tem problema, pode continuar acendendo lá, porque o que importa é para quem que é essa vela, o que é essa vela. Quando você acende uma vela branca para o seu anjo da guarda, você mentaliza junto com a vela, quando você acende ela, tá? Que é ali a faísca mágica que você faz. Você pega a vela, geralmente eu ponho na testa, tá? Aqui na nuca, no em cima e às vezes no peito também. Ofereço essa vela para o meu anjo da guarda. Para que serve o anjo da guarda? A gente faz uma aula separada depois sobre isso, tá? Mas o anjo da guarda, ele não é um espírito, ele não é um ser, ele não é uma entidade, ele é a tua conexão com Deus, tá? Então você acende, anjo da guarda, para que eu receba a sua orientação, a sua inspiração, para que eu consiga ouvir a voz de Deus melhor em mim, na vida, no meu entorno. O que eles fazem? O anjo da guarda faz isso através de inspiração, é sutil, não é assim que ele vem falar, tal coisa, gente, quem dera, né? Senão a gente ia ser tudo uns anjinhos. O anjo da guarda vem, determina, né? Como diz os evangélicos, determinou, tá feito. Mas não é assim, é sutil, eles vão, olha, pensamento, Tito, você vai devagarinho. Então, acende a vela para o teu anjo da guarda, peça proteção para os trabalhos daquele dia, tá? O ideal, gente, é que a vela do anjo da guarda, acender a vela de 7 dias, para que ela fique queimando durante a semana toda, porque ela está te protegendo e te conectando com o sagrado durante a semana toda, tá? Então, esse é o ideal, né? Por quê? Mas a vela você não precisa rezar todo dia? É a vela de preguiçoso, né? Porque, na verdade, gente, depois a gente vai falar sobre magia do fogo, e no momento que você ativa a vela, você faz a sua magia do seu jeito, com a sua oração, mas importante é a intenção, porque a intenção que você acende a vela, aquele fogo, na verdade, ele é o quê? Ele mantém aquela vibração. É como se você tivesse o tempo todo em oração, em pedido do anjo da guarda. Esse é o poder do fogo. O fogo faz isso. Ele dá continuidade na vibração que você colocou na vela quando você acendeu. E isso, gente, é muito prático. Para ser bem sincero, é muito prático, porque a gente não consegue ficar o tempo inteiro em oração. Não tem como, né? Quem reza todo dia já está, olha, já está excelente, que a maioria não faz isso, não adianta mentir, gente. Eu sou uma mesmo que vira e mexe, eu tenho que me esforçar muito para fazer oração todo dia, né? Então, você tem que manter. Então, assim, a gente fala dessa proteção e é uma proteção, gente, da mais simples. Agora que vocês sabem, de verdade, isso é uma magia, que isso serve para proteger, tá? Mas eu já sabia. Não, beleza. Né? Você sabia que era importante, mas você sabia que era exatamente para isso que ela atuava como uma cobertura das coisas? Entende? A consciência faz com que a gente dê mais importância para os atos. Então, você pode até esquecer de acender a vela antes de ter, mas você vai ficar pensando e falando, nossa, não acendi minha vela, né? Estou aqui, desprotegido. Você sabe que você vai estar desprotegido. Desprotegido de tudo? Não, né, gente? Você está dentro de uma casa religiosa, lá também tem proteção. Mas a sua proteção pessoal está minguada. Você não acendeu a vela com o anjo da guarda. Entende? Tá? Então, isso é importantíssimo fazer essa firmeza. É uma firmeza de cobertura, uma magia coberta. Tá? É uma cobertura de magia. Outra cobertura de magia, tá? Fazer um triângulo de velas, que também não deixa de ser uma firmeza para o anjo da guarda, mas ele é um pouquinho mais elaborada. E isso, gente, eu posso até ensinar depois vocês fazerem. No curso ensina bem, é bem simples, tá? Mas, na verdade, é um triângulo de velas brancas
com uma vela branca no centro, que você firma. A do centro é para o seu anjo da guarda. Então, você desenha, né? Não precisa desenhar, você faz um triângulo, né? Uma vela em cada ponto, em cada vértice do triângulo, e uma branca no centro que você firma para o anjo da guarda. As do triângulo, na verdade, você firma uma, a da esquerda, para o seu orixá adjuntó, ou adjunto, a da direita para o seu orixá de frente e a de cima para o seu orixá ancestral. Ah, eu não sei qual que é meu orixá ancestral. Eu também não, tá, gente? Não esquenta não, não tem problema. Não sabe? Acende a vela branca e peça. Olha, para o meu orixá ancestral, seja quem for, porque eu também não sei, tá? A maioria de nós não sabe, tá? Um ou outro. Até eu já dei essa aula lá no comecinho, né? Já expliquei que não era tão simples assim ler, né? O orixá ancestral. E tem gente que não sabe nem quem que é o orixá de frente, de adjunto, não tem problema, tá? Pode acender a vela branca e pede, ó, você que me protege, né, de frente, você que me protege no adjunto, né, nas costas. E o orixá ancestral, você firma esse triângulo de velas com a vela do anjo da guarda no meio. Isso é uma cobertura, uma proteção também das magias. Isso pode ser feito em casa. É para ser feito, na verdade, em casa. Tá? Protege o mago, quem está fazendo aquela magia. Tá? Então, isso é importantíssimo, porque quando você pede essa firmeza do triângulo, é como se fosse um reforço ali. Você está com o teu anjo da guarda e com os teus orixás protetores, e você pede a vibração deles para que te protejam e anulem qualquer magia negativa que seja feita contra você. Isso é uma proteção, você já está se antecipando, entende? Então, isso é uma proteção extra. Vocês podem, quando vocês sentem que o negócio está muito feio, está muito negativo, está muito carregado, o negócio está estranho, pode fazer. Não, rezar não tem contraindicação, tá, gente? Isso aí não tem, vocês não estão chamando diabo nenhum. Não tem problema acender vela dentro de casa, que tem muita essa cultura. Ai, você acende dentro de casa, você chama Egum. Nossa, eu já escutei tanto isso. Não é, gente. A vela tem dono. Se você oferece a vela para o dono, os outros não vão te encher o saco. Não tem Egum perdido, não tem espírito perdido que vai atrás da luz dentro da tua casa, não, tá? Isso é mito, isso é folclore. Eu ouvi muito de muitas pessoas diferentes, assim, falando a mesma coisa. E, na verdade, não é. Eu fiquei muito... Tanto que eu tinha receio um bom tempo de acender vela dentro de casa. Justamente por causa disso. Se tanto você escutar, falar, não, você tem que acender a vela e ela tem que estar em cima da sua cabeça. Se você estiver embaixo, vixe, aí lascou. Não, gente. Também. A não ser que você tenha uma casa. Ó, na minha casa, meu pai de santo, ele fala para acender acima da cabeça. Então, você obedece o pai de santo. Entende? Na minha casa não tem problema. Pode acender em qualquer lugar, tal, assim, tá. Não tem problema, tá? Então, o problema não é esse. Você segue as orientações da casa, porque você está dentro daquele grupo mágico, energético, religioso, tá? Mas não tem problema você acender a vela dentro de casa. Não, pelo amor de Deus, não encafife com isso, tá bom? Vamos, então, agora, como se escreve a magia? Lá na página 13. A magia, gente, ela se escreve com sinais, que são signos, com símbolos, com traços retos, traços curvos, né? Traços espiralados, raiados. Na verdade, as formas são muitas, são várias. Tudo isso é escrita mágica, né? Símbolos mais elaborados, né? Ou símbolos, um triângulo, um quadrado, né? Tudo isso são parte da magia, né? Mas, na verdade, é a coisa mais simples. Quando você abre uma magia, ou você escreve uma magia, você risca numa superfície plana, pode ser madeira, pode ser uma lajota, ou pode ser no próprio solo, tá? Não tem... O fato de você riscar numa madeira ou numa cerâmica não faz a mínima diferença, tá? O que normalmente o pessoal faz é risca numa pedra ou num lugar que não pegue fogo, que você vai acender vela ali em cima, né? Então, se acender vela num espaço que pegue fogo, pode ser que pegue fogo,
tá? A gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com vela, é um elemento mágico, mas é um elemento material, é fogo, gente. Sua casa pega fogo, você tem que tomar cuidado onde acende vela, né? Porque pega. Um dia deu uma bronca no grupo, faz muito tempo isso. Olha aqui, quem que colocou essa vela aqui que a vela derreteu? A vela derreteu inteira, quase pegou fogo lá no congá e tal. Era ele. Ele não lembrava. Morri de dar risada. Por quê? Porque se você não colocar um pires, colocar alguma coisa ali, a vela derrete e às vezes pega fogo mesmo, estraga as coisas. Aqui já chegou, uma vez minha mãe acendeu em cima da geladeira a vela de 7 dias, a vela queimou assim, em menos de 2 dias, ela derreteu, estragou a geladeira inteira, que ela era colorida, inundou assim, a geladeira escorreu, tá? Ah, e o que isso significa? Sabe-se Deus. Eu, sinceramente, gente, eu não sei, tá? Tem gente até que pode saber interpretar, alguém, alguns guias, mas esquece esse negócio de ficar olhando para a vela e interpretando. Chorou muito, chorou pouco. Ai, não sobrou nada. Ai, meu Deus, estou lascada. Acende a vela, gente. Acha que precisa acender outra? Acende outra. Tá? Eu nem tento mais. Alguns sinais na vela são inequívocos, tá? De vez em quando, algumas coisas você fala, nossa, eu pedi tal coisa, eu rezei fazendo tal coisa, e a vela fez um sinal assim que você conseguiu interpretar. Perfeito. Parabéns, né? Algumas vezes, mas não fica toda a vela você olhando lá o topo da vela, que jeito que a vela tombou, que chorou. Ai, gente, é menos, né? Já perder tempo, tá bom? E aí, você pode escrever, tá? E aí você escreve nesse espaço, e aí ela pode ser aberta ou pode ser fechada, como a gente já explicou. E a forma, né, a disposição, se ela é raiada, se ela é... Isso aí, na verdade, vai de quem estiver riscando. Então, o que eu falei para vocês? Lembra que a gente viu na semana passada? Eu mostrei para vocês, eu falei, ó, essa é a mandala, né, é o ponto de Oxumaré. Que ponto é aquele que eu mostrei para vocês? Lembra? Cheio de cobrinha? Aquele é o ponto, gente, coletivo. É o ponto para emanação coletiva de Oxumaré. Entende? Ele é para se espalhar, né? Para atuar ali na vibração, trazendo a vibração de Oxumaré dentro daquela casa, dentro do templo, daquele espaço onde ele estiver riscado. Entenderam? Mas eu posso ter um ponto, né, específico de Oxumaré para uma outra situação. Aquele é para vibração coletiva, mas eu posso ter um ponto de Oxumaré específico para uma pessoa, específico para uma situação, tá? Então não é só sair riscando a ondinha que vai ser de Oxumaré, entende? Então, eu estou falando, a gente está falando tudo isso, não é para a gente aprender a riscar, a gente não está aprendendo a ser mago, o curso não é de magia, a gente não está para isso, é só para vocês entenderem, para a gente conseguir perceber e melhorar a nossa conexão, o nosso mental, junto com os guias, entende? Então, é para isso, o objetivo não é sair daqui, vou sair aqui riscando e vou, zapt, zupt, Harry Potter, né? Sempre lembro do Harry Potter, porque tem os símbolos lá mágicos, não é isso. Tá? Então, essas ondas, né, a gente tem que sempre lembrar que elas têm conexão, depois eu passo para vocês, os pontos gerais das vibrações, são bem simples, tá, gente? Bem simples de riscar, todo mundo consegue riscar em casa, tá? A de Ansan, por exemplo, é um círculo cheio de ondas, assim, como se fossem outras curvas dentro dela, assim, a maioria deles é bem simples, esses são os pontos gerais, tá? E essas muitas tipos de ondas, de muitos formatos, né? Elas podem ser, dentro de um espaço mágico, elas podem ser puras, mistas ou compostas. Uma onda pura, quando eu falo de onda, eu estou falando do que está emanando do desenho, não estou falando de onda de desenho, tá, gente? Lembrando que cada símbolo, cada coisa que for desenhada dentro do espaço mágico, ela vai vibrar uma onda energética. Quando eu falo de onda, eu estou falando destas ondas, ou seja, eu estou falando da vibração que sai de dentro desse ponto riscado.
Então, eu posso ter uma onda pura, transporta um magnetismo puro de uma única divindade, de um único trono, de um único orixá. Então, aquele que eu mostrei para vocês, ele é único de Xangô. Aquele desenho, aquele risco, aquela magia riscada, ela emana uma energia pura de Xangô, só de Xangô, tá? E dentro da energia de Xangô, lembre que existem vários tipos de verbo, tipos de atuação. Depois a gente fala disso de novo, eu acho importante, né? Porque Xangô, em essência, é equilíbrio, mas não é só equilíbrio, né? Tem a razão, tem o raciocínio, o racional. Então, tem vários outras ondas correlatas, irmãs, que trabalham dentro da linha de Xangô. Também tem as ondas mistas, que trabalham com vibrações complementares entre si, tá? Então, eu posso ter vibrações de 2 polos de um mesmo trono, ou seja, 2 orixás pertencentes a uma mesma linha, a gente falar uma linguagem, né, mais cotidiana. Então, eu pego Oxum e Oxumaré, né? Ogum e Ansan. Então, vibrações complementares entre si, o polo negativo e positivo, né, que vão atuar dentro daquele espaço mágico. Posso ter características, ondas, vibrações dos dois. Ou eu posso ter as ondas compostas, que é, gente, a grande maioria dos pontos riscados que a gente vê no terreiro. O que é isso? São emanações, são ondas, são vibrações que saem daquele ponto, que são compostas por vários tipos de vibrações, tá? Então, quando você olha, por exemplo, o ponto do Vô Benedito, ele tem uma série de símbolos, uma série de ondas de formatos diferentes. Então, você consegue identificar o triângulo, você consegue identificar a cruz, você consegue identificar as ondas, porque tem as ondinhas, né? Lá de Iemanjá. Então, você tem várias vibrações que compõem aquele ponto energético. Então, a vibração é uma vibração composta, uma vibração cheia de coisas. E a grande maioria dos pontos é assim. A grande maioria dos pontos, ela tem um monte de partezinhas, não muitas, tá? Não gosto poluído, mas tem vários elementos ali de cada vibração para chegar naquele resultado desejado pelo mago. Por isso que não é só sair riscando aí os trecos, que não é assim. A gente combina os ingredientes, é igual uma receita, gente. Não adianta você combinar e achar que vai sair um bolo, que não vai, não. Né? Você tem que saber a quantia, você tem que saber o que você quer, né? Qual o resultado final. Então, os nossos guias que vão saber fazer isso, eles que vão identificar e eles que vão usar. Porque eles, com a visão deles mais apurada, no lado espiritual, eles conseguem identificar, ó, estou combatendo tal coisa eu combato com tal e tal vibração, assim, assado, eles vão lá e riscam um ponto. Que a gente vai falar, porque tem vários tipos de ponto, tem o ponto coletivo, que é esse que eu falei, tem o ponto de assinatura, você tem o ponto de trabalho, você tem um ponto para determinada situação. Pensa lá, o caboclo das matas. Ele vem, toda vez que ele vem, ele risca o mesmo ponto. O Vô Benedito. O Vô Benedito ele abre o trabalho sempre o mesmo ponto. Abre o trabalho sempre o mesmo ponto. Ele risca outros pontos. Sim. Quando demanda outras energias. É o mesmo ponto? É o mesmo ponto. Tem preto velho que vem e sempre risca o mesmo ponto. Tá? Por quê? Lembra lá da madrinha lá do meu marido? Ela sempre, o caboclo dela acabou com 7 estrelas. Ele sempre vinha e riscava o mesmo ponto. Como era eu sempre que dava a tabuinha para ele, eu lembro do ponto. Porque eu lembro sempre que era o mesmo ponto. Tá? Por quê? Porque aquela pode ser a assinatura energética, aquela pode ser a forma dele atuar durante o trabalho, tá? Até falei para vocês um dia da minha madrinha lá na outra casa, ela sempre tinha o mesmo ponto, né? Então, sempre tinha o mesmo ponto. Aí, uma época, ela ficou muito doente, ficou muito ruim, o ponto dela começou a ficar diferente. Aí, eu, bem tchucra, né? Falei assim, vixe, a madrinha doidou de vez, tá riscando o ponto errado, acho que esses guias aí, ó, foram embora, tá feio o negócio.
Você vê como que é ignorância, né? Aí eu falei, gente, coitada da madrinha, tá nas últimas mesmo. Pensei, né? Pensar. Aí depois, aí eu falei assim, para não ficar na ignorância, eu fui lá e perguntei. Eu falei assim, ô fulano, aí perguntei para o pai pequeno, eu falei, ô fulano, falei, a madrinha, o pão da avó tá diferente. Ele falou, não, é diferente, porque a chefe, que era a avó Maroca, tá fazendo um trabalho específico para ela, né, aqui dentro da casa. Entendi, não tá doida, nem morrendo, nem os guias abandonados. Mas é comum que os guias venham e risquem o mesmo ponto, mas não é regra, entendeu? Então, isso literalmente vai depender da atuação do guia. Porque senão, qual que é o problema? A gente fica muito preso assim, de falar, é sempre assim, se não for assim, tá errado. E não é assim. É para debandar também, né? Senão, gente, eu vou falar para vocês agora, ninguém, literalmente ninguém daqui estava na casa. Mas quando eu entrei, tá? Comecei a frequentar né, ali com o Jesuel e tal, eu vi aqueles médiuns muito novos, mal, assim, tudo em desenvolvimento, mal recebendo, todo mundo riscando aquele monte de ponto. Eu achei a coisa mais esdrúxula do universo, tá? E assim, e tinha gente que eu era visivelmente desequilibrada. Então, o povo que era doido de pedra, para falar bem, não vou falar o nome, então não estou ofendendo, né? Mas era um povo doido de pedra que fez, nossa senhora. E o povo vinha cada hora com os desenhinhos, umas coisas. É evidente que aquilo não era ponto, coisa nenhuma, gente. Que guia riscando ponto, coisa nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado com essa banalização. Ai, agora veio fulano, agora veio ciclano, os povos tinham 7 Exu, 5 pombagiras, 5 preto velho, era um negócio assim, né? Não é bem assim. Estou dizendo que não pode, mas não é bem assim, né? Então, eram uns negócios estranhos. A gente tem que tomar cuidado sempre com os excessos, né? Não é aquela coisa enfaixada, mas também observa, mas pode trocar o ponto sim, tá? Não tá doido, não tá abandonando o corpo, não, viu? Então, em muitas casas, isso antigamente, se pegar os terreiros mais antigos, isso era regra, todo mundo fazia isso. Ah, tá incorporado mesmo? Então vamos ver. Pegava um pote de pimenta e tchotchava na boca do Exu assim, ó, vamos ver se tá incorporado mesmo. Era muito comum, tá? Hoje em dia tá um pouco menos. Não estou dizendo assim, eu dou risada, porque é engraçado, né? Já vi Exu, ai, tá apimentado. Eu já vi Exu falando isso. Então, assim, mas é preciso? Não, gente. Olha, se a gente pensar bem lá no fundo, tá? Bem lá no fundo, gente, o objetivo maior, e eu vejo que isso dá muita conversa, dá muita confusão, é muita gente com cara feia, com cara torta, para um lado para o outro. Ô, gente, tá todo mundo aqui fazendo o quê? Você não está tentando ser melhor? Você não está tentando buscar a espiritualidade para se melhorar? Para ter mais conforto consigo mesmo e com Deus? Então, meu amigo, você está fingindo, você não está fingindo, se você está só um pouquinho incorporado, ou se você está muito incorporado, isso é literalmente problema seu, entende? A única coisa que tem que ter cuidado é o Jesuel e o vô como chefe da casa, em às vezes não deixar a pessoa atender, porque daí você pode causar, a pessoa que realmente não está incorporada, ela pode causar um dano físico, às vezes, ou energético, para a pessoa que está sendo atendida. Então, esse é um cuidado que o chefe da casa tem que ter. O resto, meu amigo, isso é problema de cada um. Não tem problema, tá? Estou falando isso porque, por exemplo, já teve o caso de um médium dentro do terreiro que receitou remédio de farmácia. O guia receitou remédio de farmácia. Isso é um risco, até passivo de processo, até de processo criminal, tá? O nome disso é curandeirismo, é charlatanismo. Nós não podemos permitir isso dentro da tenda, tá? Então, o restante é, gente, cada um. Isso não é importante, entende? A gente fica muito, tá? Aliás, se você entrar na gira, fechar o olho e se concentrar, você não vai nem saber o que o outro está fazendo. Então, se o outro está sabendo o que o outro está fazendo, é porque está olhando, você não concorda? E se está olhando, é porque não está concentrando. Se não está concentrando, é porque está fazendo o que ali? É simples assim, gente. Ainda bem que eu não sou chefe, tá? Eu não sou chefe de nada, nunca vou ser, porque no meu terreno não ia sobrar uma alma, tá? Não ia ficar nem o meu marido, que ele sabe disso. Pensa na pessoa. Pá, pá,
Entende? Mas só para vocês entenderem, assim, da importância das coisas, né, do que a gente fala. E isso daí, gente, deixa, essas coisas vão se resolvendo com o tempo e com o amadurecimento. E quem não quiser amadurecer, vai naturalmente se afastando e buscando outros caminhos. Vocês não precisam fazer nada, eu não preciso fazer nada. Acredite, gente, que eu já interferi muito dentro dessa casa. Muito. De apontar médium, de brigar, de falar, de dar bronca para os outros, tá? Então, já fiz muito, muito disso. A ponto de brigar feio com o Gisuel. Eu vi o quanto isso era ruim para mim. Até que um dia que veio um guia do outro, de fora, tá? Uma pessoa de fora, que não vou nem falar o nome, mas veio uma pessoa de fora e veio e falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, isto não é responsabilidade sua. E para mim aquilo, sabe quando você leva, não foi nem uma bronca, ele falou muito carinhoso, o guia, mas aquilo me serviu, eu falei, poxa, é mesmo, não é responsabilidade minha, não é meu filho, não são meus filhos de santo. Então eu parei de interferir, lógico, uma coisa ou outra, eu falei, tá, né? Uma coisinha assim, sutil, alguma coisa, mas o resto, gente, o chefe é o chefe, entende? Ah, mas ele não tá vendo, então eu vou falar. Tudo vai ser cuidado no seu tempo certo, tá? A gente fala isso para assim, e cada vez mais amenizando essas conversas, essas brigas, essas coisas. Nossa, me dá um ruim, gente, olha. Não é que eu não gosto de briga, não, é que eu sei onde isso vai parar, sabe? Então, eu quero ver sempre assim, quanto mais união, a gente faz parte de uma corrente, quanto mais unido a gente for, né? Da melhor forma que a gente conseguir, mais a corrente fortalece, mais ela fica forte para todos, tá bom? Então, hoje estendi um pouquinho. Eu vou parar aqui na página 13, então, gente. Quando a gente voltar no assunto, a gente volta, tá? Então, um abraço a todos, boa noite. Para quem é de boa noite, tá bom?